Rafinha, Marquinhos, Alisson e João Pedro foram alguns brasileiros que tiveram muito sucesso nessa última temporada lá na Europa. Acontece que tivemos alguns jogadores brasileiros que não conseguiram ter o mesmo desempenho, seja por falta de espaço ou até mesmo por lesões. Eu quero mostrar nesse vídeo 7 jogadores brasileiros que jogam na Europa e que precisam dar a volta por cima, precisam de um recomeço nessa próxima temporada. Depois você me conta nos comentários, quero sua opinião de quem que você mais acredita que pode conseguir essa volta por cima. Número 1, Carlos Miguel. Começando com um goleiro na lista, temos o nome do Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians e do Internacional aqui no Brasil, que está no Nottingham Forest da Inglaterra. O Carlos Miguel é um goleiro de muito potencial, sempre falo isso aqui no canal, um goleiro alto, de bons reflexos, pegador de pênaltis, tem personalidade. Só que ele não vai conseguir se desenvolver e dar um passo adiante se ele continuar lá na reserva do Nottingham Forest. Nessa primeira temporada dele de Inglaterra, jogou só 3 partidas, tendo passado um jogo sem tomar gol. Convenhamos que para um goleiro que tem 26 anos e precisa jogar, 3 partidas apenas é um número muito baixo. Então agora na próxima temporada, vamos ver se ele vai conseguir ter mais espaço, ganhar mais oportunidades nas copas locais para poder mostrar serviço e então aos poucos ir ganhando mais espaço. Porque é muito bom jogador e sempre disse que acho um desperdício ele ficar lá na reserva. Número 2, Ian Couto. Ainda no sistema defensivo, partimos agora para a lateral direita com o nome do Ian Couto, que é um jogador jovem ainda, teve uma ascensão muito grande no futebol europeu pelo Girona da Espanha e agora é jogador do Borussia Dortmund da Alemanha. Ele acabou se transferindo para o Borussia nessa última temporada, mas acabou não conseguindo logo de cara se firmar. E até acabou relatando na época da Copa do Mundo de Clubes que ele teve problemas na Alemanha em termos de adaptação. Olhem só o que o Ian Couto disse há alguns tempos. Eu joguei 4 anos na Espanha. Estava totalmente adaptado à língua, ao futebol, às pessoas. Fazer essa transição para a Alemanha, eu não esperava que seria tanta diferença. Tanto em termos pessoais, saber lidar com o frio, as pessoas que são mais fechadas. Isso não é algo fácil. Tem sim uma grande diferença. Eu já estava muito adaptado à Espanha. Meus pais moram lá. E vir para a Alemanha, morar sozinho. Então, o Ian acabou realizando 35 jogos na sua primeira temporada de Borussia, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. Desses 35 jogos, é bom deixar claro que em muitos ele começou no banco e acabou entrando até na reta final dos jogos. Ele, que antes era até cotado para a seleção, sumiu do radar após a transferência para o Borussia. Então essa próxima temporada vai ser importante para ele se firmar de vez na Alemanha em termos pessoais e, obviamente, como consequência, tentar ter mais minutagem, mais espaço no Dortmund também. Número 3, Abner. Ainda nessa linha de jogador que perdeu espaço na seleção, temos aqui o nome do Abner, que chegou a ser convocado e ter espaço na seleção quando o Dorival Júnior ainda era o treinador. Agora, com o Ancelotti, ele já ficou de fora da primeira lista. E dá pra gente entender também, porque o Abner tá no Lyon da França, mas ele não foi titular na última temporada. O lateral esquerdo titular do Lyon era o argentino Tagliafico. E agora o Abner tem a chance de dar a volta por cima nessa nova temporada, porque o contrato do Tagliafico com o Lyon não foi renovado, ele foi embora do clube. Essa pode ser a chance de ouro para ele abraçar e finalmente tomar conta da posição e ter mais rodagem. O jogador de 25 anos realizou 27 jogos na última temporada, em muitos veio do banco, marcou 2 gols e deu uma assistência. É um bom jogador, gosto do futebol dele, defende bem, ataca bem, bem fisicamente, mas é aquilo, se não estiver jogando, é difícil da gente poder ver a melhor forma dele. Quem sabe agora, com essa saída do Tagliafico, se ele não consegue ter uma ascensão maior. Número 4, Douglas Luiz. O caso do Douglas é um caso absolutamente frustrante. Era um jogador que estava muito bem no futebol inglês até então pelo Aston Villa, acumulou convocações para a seleção brasileira e todo mundo achava que ele daria um passo adiante, se firmaria na seleção, quando ele saiu do Aston Villa e se transferiu para a Juventus no começo da última temporada. Uma negociação em que a própria Juventus também depositou muita esperança e muito dinheiro, 51 milhões de euros.
Só que desde que ele foi para o futebol italiano, não se firmou. Não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, acabou tendo algumas lesões e não conseguiu se tornar titular. Na grande maioria dos jogos em que ele participava, era vindo do banco de reservas. Então, após apenas 27 jogos, até já se cogita no futebol italiano a possibilidade de a Juventus vender ou emprestar o Douglas para essa nova temporada, porque ele, na velha senhora mesmo, não deu liga. Estamos aí há praticamente um ano da Copa do Mundo, o Douglas é um jogador que ele tem qualidade, já teve algumas convocações, então se ele fizer o movimento agora certo no mercado, caso não venha a ficar na Juventus, pode ser uma boa para ele recuperar a confiança, de repente até voltando para o futebol inglês, para poder voltar a jogar bem, voltar a ser titular e tentar beliscar uma vaga. Número 5, Richarlison. Chegando para o ataque, temos o caso de um jogador que ele, não só nessa última temporada, mas aí praticamente nas últimas 2, 3 temporadas, tem acumulado muitos problemas. Problemas de lesão, problemas físicos e até mesmo problemas psicológicos. Esse jogador é o atacante Richarlison, que foi o camisa 9 da seleção brasileira na última Copa do Mundo, hoje está no Tottenham, foi convocado pelo Ancelotti para a data FIFA de junho, só que é um jogador que ainda é uma incógnita querendo ou não. Ele teve grandes momentos com muita confiança no Everton, até no seu começo de Tottenham, na seleção brasileira no período pré-Copa do Catar foi muito bem, só que depois ele teve muitas dificuldades, não conseguiu mais se firmar, e os números dele na última temporada no Tottenham provam isso. Imaginava-se que com a saída do Harry Kane para o Bayern, o Richarlison fosse de vez tomar conta da posição de camisa 9 do Tottenham, e isso não aconteceu. 24 jogos na última temporada, que já é um número baixo por conta das lesões, dos problemas físicos, marcou só 5 gols e deu 2 assistências. Fica difícil ele querer sonhar com uma vaga na seleção com números tão baixos e com a concorrência voando, como o Igor Jesus, o João Pedro, enfim. Essa nova temporada precisa ser uma temporada de nova história para o Pombo. Número 6, Endrick. Outro atacante que também precisa para essa nova temporada de uma nova mentalidade é o Endrick. Endrick acabou de completar 19 anos, é um jogador muito jovem ainda, tem um enorme potencial, só que ele joga no Real Madrid. No Real Madrid, todo mundo sabe, a concorrência ela é meio que covarde, porque você concorre com alguns dos melhores jogadores do mundo por uma vaga no time. Então, se na temporada passada ele já jogou pouco com o Ancelotti, brigando por uma posição com o Mbappé, que é um grande jogador, ele ainda ganhou nessa Copa do Mundo de Clubes mais um nome para brigar com ele pela vaga, que é o jovem Gonzalo Garcia, de 21 anos. Então ele sonha ainda com seleção brasileira, mas já não começa a temporada bem, porque tem a concorrência do Mbappé, a concorrência do Gonzalo, teve uma nova lesão que vai tirá-lo dos gramados pelos próximos 2 meses, ou seja, um momento muito difícil para o Endrick, e por isso até mesmo algumas pessoas incentivam o jovem a ser emprestado, para que ele possa ter mais espaço em outra equipe, recuperar a confiança, voltar a marcar gols e então tentar realizar o seu sonho de estar na próxima Copa do Mundo. Nessa primeira temporada dele de Real, nem vou dizer que os números foram ruins. 37 jogos e 7 gols, levando em conta a baixa minutagem que ele teve, são números até que positivos. Só que para o jogador ficar jogando 3, 4 minutos por jogo é absolutamente frustrante também. Número 7, Gabriel Jesus. O caso que eu mais queria enfatizar nesse vídeo é o caso do Gabriel Jesus, porque o Gabriel é um cara que tem sofrido com seca de gols nos últimos tempos, vem de uma grave lesão do começo do ano e ainda está ganhando um baita concorrente para a próxima temporada. Vamos explicar então a situação do Gabriel. É um jogador que surgiu bem no Palmeiras, depois foi muito bem no Manchester City, mas no City alternava entre titularidade e reserva, e quando ele fez o movimento de sair do City para ir para o Arsenal, todo mundo acreditava que seria o momento de ele se firmar como titular, como camisa 9, e ele realmente começou muito bem, mas com o passar do tempo, as lesões começaram a aparecer constantemente para ele. Nessa última temporada, ele já não vinha fazendo uma grande temporada. Eram 27 jogos com 7 gols marcados apenas e 2 assistências. Só que bem no começo desse ano de 2025, Gabriel Jesus teve uma grave lesão, rompeu os ligamentos do joelho. E você sabe, pior lesão disparada para um jogador profissional. Teve que ficar meses afastado dos gramados, inclusive até chegou a usar as instalações do Palmeiras
para ajudar na sua recuperação, e agora ele está se preparando para voltar com tudo nessa próxima temporada. Só que aí é aquilo, quando o jogador tem uma lesão como essa, novas lesões tendem a aparecer, lesões musculares, e você não sabe se ele vai conseguir retomar no mesmo nível. Então esse já é o primeiro problema para ele. Além disso, o Arsenal contratou Viktor Gyökeres por mais de 63 milhões de euros, jogador que estava brilhando no futebol português pelo Sporting e chega no Arsenal com a missão de ser o novo homem-gol do time. Então, além de estar voltando de uma lesão extremamente delicada, ele vai ter que brigar por posição com um jogador que chega numa fase incrível. O Gabriel, para mim, é um ótimo jogador, sabe fazer várias funções no ataque, tem personalidade, com a bola no pé, para mim é até um dos melhores atacantes brasileiros da Europa, só que essa falta de continuidade tem prejudicado demais a carreira dele. Então, essa próxima temporada eu até enxergo que é uma temporada de tudo ou nada para ele. Porque, de repente, se ele não conseguir corresponder às expectativas do Arsenal, na temporada seguinte, ele vem a ser negociado. Isso se o Arsenal não começar a cogitar o empréstimo dele nessa janela mesmo. Tô colocando agora alguns números do Gabriel Jesus na tela, que são números lá do aplicativo SofaScore. Como vocês podem perceber, antes da lesão, lá na Premier League, ele tinha realizado 17 jogos na competição pelo Arsenal, mas tinha sido titular em apenas 6. Ou seja, antes mesmo da lesão e da chegada do Gyökeres, ele já vinha tendo dificuldade para achar o seu espaço. Lembrando que você pode conferir mais estatísticas do Gabriel Jesus e de outros jogadores que você gosta lá no SofaScore. Você pode escanear esse QR Code aqui ou baixar o aplicativo pelo link na descrição de maneira totalmente gratuita. Agora eu queria que você me contasse nos comentários desses 7 jogadores que eu disse que precisam de um recomeço. Tem algum aqui que você mais aposta que vai conseguir dar a volta por cima? Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe também, tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Weiger aqui, valeu, falou e fui! Thank you.